Fala aí pessoal, aqui é o professor Rafael Eiras, dando continuidade às nossas aulas de matemática. Hoje eu vou falar um pouco sobre expressões numéricas, tá? Vou resolver algumas questões para vocês e dar algumas dicas de alguns conteúdos abordados nesse tipo de problema, tá? Vou começar com essa primeira aqui, ó. O valor da expressão 1/3 mais 0,333 reticências mais 0,3. Então surge aqui um assunto bem importante, que são as dízimas periódicas. São esses números aqui, ó, em que após a vírgula aparecem os algarismos repetidos infinitamente. Vamos lembrar um pouquinho sobre dízima rapidamente. Dízimas periódicas se dividem em simples e composta. As dízimas periódicas simples são aquelas que logo após a vírgula já aparece o nosso carinha aqui se repetindo, que nesse caso é o 3. Então o 3 aqui é o nosso período. A nossa dízima periódica simples pode ter um algarismo no período, mas também pode ter 2, 3 em diante. Eu poderia ter uma dízima com 0,35, 35, 35. Nesse caso, configurando 35 como nosso período de 2 algarismos. Então, quando logo após a vírgula já começa o período, já aparece o nosso carinha se repetindo aqui infinitamente, a gente diz que essa dízima ela é periódica simples, tá? Se logo após a vírgula tiver um número aqui perdido, um número de bobeira, e depois desse número, ou depois de mais de um número, aparecer o período, a gente diz que a dízima periódica é composta. Esses carinhas são chamados de antiperíodo. Mas logo a logo vai ter uma expressão numérica com uma dízima composta e eu falo mais um pouquinho sobre ela, tá? Então eu queria que vocês dessem pausa no vídeo e tentassem resolver essa expressão numérica, em que eu vou mostrar a resolução logo adiante, tá bom? Então vamos lá. A resolução dessa expressão numérica começa em você primeiro identificar, você conseguir a fração geratriz dessa dízima periódica. O que é fração geratriz? É uma fração em que vai originar essa dízima periódica. Por isso que a dízima periódica faz parte do conjunto dos racionais. Porque se ele é um número que pode ser posto em forma de fração, você pode dividir dois números e aparecer a dízima periódica, ela logo faz parte do conjunto dos racionais, que é o conceito dos números racionais, né? Todo número racional é aquele que pode ser colocado em forma de uma fração, A por B, com B diferente de zero. Então, vamos lembrar como é que constrói essa geratriz de modo prático, tá? Sem muito arrodeio. Observe que a fração geratriz vai ter duas etapas, vai ter o numerador e o denominador, tá? Como é que se acha o denominador? É simples, você vai observar só o período da dízima. Quantos algarismos é formado no período? Se o período aqui, o período é o cara que se repete. Se o cara que está se repetindo aqui é o 3 é formado de um algarismo só. Então eu coloco um 9, tá? Se por acaso o algarismo fosse 32, 32, 32, desculpa, se por acaso o período fosse 32, 32, 32, o nosso algarismo, nosso período teria 2 algarismos, eu colocaria 2 9s aqui. E por aí vai. Então, se meu período tiver 3 algarismos, eu coloco 3 9s assim sucessivamente. E o numerador, você vai fazer a seguinte forma. Você vai escrever o número sem a vírgula até a primeira repetição. Quando eu digo primeira repetição, é quando surgiu o primeiro 3 aqui, você para. E daqui para trás você escreve o número que formou sem a vírgula. Nesse caso aqui, 03 ou somente 3, tá bom? Menos... Aí agora você vai apagar o período, esquece esse período aqui, ficando só o 0. 3 menos 0, 3. 3 dividido por 9 dá para simplificar, 1/3 é a fração geratriz. Então, repetindo, para se achar a fração geratriz, você começa pelo denominador, observando o período. Como nesse caso o 3 está se repetindo, somente um algarismo, você bota um 9. Em cima você escreve o número sem a vírgula até a primeira repetição. Qual é o número que se forma sem a vírgula até a primeira repetição? A primeira repetição é o surgimento do primeiro período aqui, ó. Então daqui para trás você observa que número é esse, 0, 3 ou somente 3. E vai subtrair do número que fica quando você tira o período. Então se você apagar essa parte do período aqui, ó, 3, 3, 3 reticência, vai sobrar só o 0. Então 3 menos 0, 3 dividido por 9, simplificando, dividido em cima e embaixo por 3, a gente consegue o 1/3. Pronto, feito isso, gente, substituiu aqui, vai ficar uma soma de frações, 1/3 mais 1/3 mais 3 décimos. Por que 3 décimos?
porque 0,3 em forma de fração fica 3 sobre 10. Lembrando, como se transforma número com vírgula, número decimal em fração decimal? É muito simples. Você vai escrever o número sem a vírgula na parte do numerador, nesse caso é o 3. E embaixo você vai colocar potências de 10 de acordo com a quantidade de casas decimais. Como após a vírgula só tem um número, a gente coloca sobre 10, 3 décimos. Se depois da vírgula tivesse duas casas decimais, seriam centésimos, sobre 100. Se houvesse 3 casas decimais, milésimos, e assim sucessivamente. Então, voltando para cá, uma soma de frações. 1/3 mais 3 décimos, que a gente vai tirar o MMC dos denominadores. Que nesse caso, o MMC de 3 e 10, eles são primos entre si, tá? Eles não têm divisores comuns. Quando isso acontece, a gente sabe que o MMC é a multiplicação dos dois. Então, o MMC de 3 e 10 é 30. E a regrinha agora é divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. A gente divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 1, 10. 30 por 3, 10. 10 vezes 1, 10. 30 por 10, 3 vezes 3, 9. Somou o numerador, 29 30avos, letra B. Tá bom? Vamos dar continuidade para mais uma expressão numérica. Então aqui, ó, observe essa nova expressão numérica em que aparece uma dízima periódica também. Então tem assim, ó, o valor da expressão 2,4222 reticências mais 1/4 dividido por meio é igual a... Então, gente, nesse caso aqui aparece uma dízima periódica composta. Por que é composta? Porque logo após a vírgula não está o período. Existe um carinha aqui no meio, ó, que é esse 4. Ele é chamado de anteperíodo e eu costumo chamar ele de intruso. Por que ele é intruso? Porque ele não vai se repetir. Ele vai ficar aqui de bobeira, só atrapalhando a nossa vida, tá? Então ele é o intruso. Nesse caso, quando aparece um intruso, a dízima é chamada de composta, porque após ele é que começa o surgimento do período. Então, vamos observar que essa dízima também vai ser posta em forma de fração geratriz para depois resolver a expressão numérica. Então, para você que está tentando fazer aí, dá uma pausa no vídeo e tenta resolver essa expressão marcando a alternativa correta, tá bom? Então vamos lá, seguindo a resolução dessa expressão. Eu coloquei aqui de lado a nossa dízima composta para a gente primeiro achar a fração geratriz. Qual foi a regrinha que a gente falou na expressão passada, que apareceu uma dízima simples? A regra é muito semelhante a essa dízima periódica composta. O denominador vai ter só uma coisa a acrescentar, que é o seguinte. Na dízima periódica simples, a quantidade de algarismos que tem o período são a quantidade de noves que nós colocaremos no denominador. Para a dízima periódica composta, mantém esse mesmo raciocínio. Então, observa aqui que o nosso período é o 2. Então, eu coloco um 9 aqui. Mas você vai olhar agora para o intruso. Quantos intrusos eu tenho aqui depois da vírgula? Só tenho um intruso. Então, para cada intruso que tiver após a vírgula, eu acrescento um 0 no denominador. Se o nosso intruso aqui fosse 43, eu colocaria 0, 0. Se nosso intruso aqui fosse 431, eu colocaria 0, 0, 0. Todo mundo entendeu? Simples, tá? Essa construção não é difícil. Então, o denominador, você começa colocando os 9 que tiver no período, como o período aqui é feito de um algarismo só, um 9, e a quantidade de intrusos que tiver após a vírgula vai acrescentando zeros. Resolvido o denominador, vamos para o numerador, que continua sendo o mesmo procedimento. Eu vou escrever aqui, eu até sublinhei aqui em cima, a primeira aparição da repetição. Então, o primeiro período ele aparece aqui, no primeiro 2, ó. Então, você marca aqui e escreve esse número que apareceu sem a vírgula. Então, a marcação do primeiro período para trás, você vai escrever esse número aqui, ó, 242. Menos, aí agora você vai sumir com o período. Apaga esse período para trás. Apaga esse 2222, vai sobrar o 24, sem a vírgula. Então, 242 menos 24 dá 218 sobre 90, tá? Uma dica importante aqui, ó. Não simplificar a fração geratriz. Por quê? Porque observe as alternativas. Todas elas o denominador está 90. Nossa fração geratriz também está com o denominador 90. Então, uma dica para a gente ganhar tempo é não simplificar, porque provavelmente vai ser mais útil a gente deixar a nossa fração geratriz nesse formato, tá?
Então agora vai ficar o seguinte, 218 90avos, que é a nossa fração geratriz, representando essa dízima aqui, mais 1/4 dividido por meio. Preste atenção aqui em uma coisa muito importante, que é a ordem das operações. Primeiro tem que ser feita a divisão das frações, para em seguida fazer a adição, tá? Se você somar primeiro aqui e depois dividir, você vai errar a expressão numérica, porque a ordem que se faz é potências e raízes e multiplicações e divisões na ordem que aparecer. Então a gente tem que repetir essa fração aqui e resolver essa divisão. Divisão de fração, vocês lembram, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 1/4 vezes 2 sobre 1. 2 com 4 dá para a gente simplificar dividindo todos os dois números por 2, ficando 2 aqui embaixo. Então em cima vai ficar 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Então, nossa conta se resume a 218 90avos mais meio. O MMC de 92 é 90. Lembrando que MMC de dois números em que o maior deles é múltiplo do outro também não perde tempo, tá, gente? Não precisa fazer a decomposição ou fazer algum tipo de fatoração para calcular o MMC desses dois caras aqui, ó. Se o 90 ele é múltiplo de 2, se 90 ele é divisível por 2, o MMC dos dois é o próprio 90, tá? É o maior deles. E continua a regrinha, ó. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 90 dividido por 90 dá 1, vezes 218, 218. 90 dividido por 2, 45, vezes 1, 45. Somou o numerador, 263 90avos, letra C, tá? Vou dar continuidade a mais uma expressão numérica. Observa essa expressão numérica com alguns expoentes fracionários. Veja só, o valor numérico da expressão 36 elevado a meio, menos 8 elevado a 1/3, mais 625 elevado a 1/4, dividido por menos meio elevado a menos 2. Então aqui a gente vai ter uma espécie de revisão de potências, tá? Das propriedades da potência. Então, para você que está tentando fazer aí, que está estudando, dá uma pausa nesse vídeo e tenta resolver essa expressão. Bom, vamos continuar agora com a resolução dessa expressão com potências de expoente fracionário. Eu coloquei as potências aqui do lado, tá? Para a gente poder trabalhar melhor elas, para depois trazê-las para a expressão numérica, para ficar bem mais prático de se observar. Primeiro, vamos lembrar o que é, qual o procedimento quando a gente encontra uma potência em que o expoente é uma fração. Primeira coisa, encontrou um expoente fracionário, pode colocar logo o sinal da raiz, tá? Pode colocar, porque isso vai virar uma radiciação de índices que vai depender do denominador desse expoente. Eu costumo dizer que é o seguinte: abriu a raiz, colocou o número e faz o de dentro sobre o de fora. O numerador representa a potência do carinha de dentro, o denominador representa o índice da raiz. Então, a regrinha que eu faço é o de dentro sobre o de fora. Então, 36 elevado a meio, você coloca logo a raiz de 36. Em cima do 36 coloco o 1, que é o numerador, e o 2 é o índice da raiz, que como é quadrada não precisa colocar. Então 36 elevado a meio é a raiz quadrada de 36, que é 6. 8 elevado a 1/3 já abre a nossa raiz e coloca o 8 dentro e o expoente de dentro sobre o de fora. Ou seja, o numerador 1 vai para cima do 8, é com o expoente do 8, e o 3 é o de fora, que significa o índice da raiz. Então, nós teremos raiz cúbica de 8, que é 2. Por que é 2? Porque 2 elevado ao cubo é 8, tá bom? 625 elevado a 1/4, mesma coisa. Apareceu um expoente em forma de fração, abra logo a sua raiz. E o denominador já vira o índice da raiz. E o numerador é a potênciazinha, é o expoente de dentro, ficando o de dentro sobre o de fora. Ou seja, 625 elevado a 1 e o índice 4. Então, para se calcular a raiz quarta de 625, nós temos que fatorar o 625, ou seja, decompor ele em fatores primos e pegar de 4 em 4, como eu costumo dizer, pegar quartetinhos, né? Por que pegar quartetos, Rafael? Porque o índice é 4. A gente está querendo raiz quarta. Se eu quisesse a raiz quadrada de um número, eu fatoro e pego duplinhas de números, depois multiplico o representante dessas duplas. Nesse caso aqui, como é raiz quarta, eu vou fatorar o número normalmente e observem que ficou 4 5 aqui, tá vendo? Então forma um quarteto de 5.
Então, como só tem esse quarteto, a raiz quarta é o próprio representante desse quarteto, que é o 5, tá? Para terminar essa parte separada aqui, a gente tem menos meio elevado a menos 2. Aqui tem um passo a passo interessante. Primeiro, transformar esse número com vírgula em fração. Então, 0,5 a gente sabe que é meio. Então, menos 0,5 é menos meio. Observe agora que o nosso expoente tem um sinal de menos. Ou seja, quando o expoente é negativo, a primeira coisa que você vai fazer é inverter a fração que está aqui embaixo. Então, se eu tenho menos meio elevado a menos 2, esse menos já vira 2 sobre 1. E por que eu já tirei o sinal daqui? Porque além de inverter, observe que o expoente é um número par. Então, todo número negativo que está entre parênteses aqui, que é elevado a um expoente par, ele vira positivo. Então, inverte a fração, 2 sobre 1, e troca o sinal. Então, eu vou ter 2 sobre 1 ao quadrado igual a 4. Resumindo, eu tenho 36 elevado a meio igual a 6, 8 elevado a 1 terço resulta em 2, 625 elevado a 1 quarto dá 5, e menos meio elevado a menos 2 dá 4. Eu trazendo todo mundo para a expressão numérica, ficou bem mais simples de se resolver. 6 menos 2, 4 mais 5, 9 quartos. Letra A, 9 quartos é um número racional positivo, tá bom? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês com essas dicas de expoente fracionário, dízima periódica, potências com expoente negativo, tá? Espero que vocês se deem bem quando se encontrarem com a expressão numérica. Bons estudos, não esquece de se inscrever no canal e de ativar as notificações lá no sininho para sempre que tiver vídeos novos, vocês serem avisados, ok? Um forte abraço, gente!